Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Espero muito que sim. E como eu já tinha falado para vocês no primeiro vídeo aqui do canal, um dos conteúdos que eu quero trazer aqui para vocês é sobre casos criminais e casos que ainda não foram solucionados. E hoje eu vou trazer aqui para vocês o primeiro caso do canal. E como eu disse para vocês, esse é um assunto que eu gosto muito e eu espero que vocês também gostem. Então, bora pro caso de hoje. Brian Sheffer nasceu no dia 25 de fevereiro de 1979 em Ohio, nos Estados Unidos. Seus pais eram Randy e Renee Sheffer, e ele tinha um irmão mais novo chamado Derek. No ano de 2003, o Brian se formou em microbiologia e começou a trabalhar como assistente de radiologia na cidade de Columbus. E em 2004, ele iniciou os estudos em medicina na Universidade Estadual de Ohio, e foi nessa universidade que ele conheceu a namorada Alexia Wagoner, que também cursava medicina. Em 2005, sua mãe, Renee Sheffer, foi diagnosticada com um tipo raro de câncer nos ossos, vindo a falecer em março de 2006. E o Brian era muito apegado à mãe, e alguns amigos comentaram que, por mais que ele não demonstrasse, ele estava sofrendo bastante com a perda dela. E no último Natal que ele passou com a mãe dele, ela presenteou ele e a namorada com uma viagem para Miami que aconteceria nas férias de primavera. Pessoas próximas do Brian disseram que ele estava muito empolgado com essa viagem para Miami, que ele começou a pesquisar vários pontos turísticos da Flórida. E alguns familiares e amigos acreditavam que durante essa viagem ele ia pedir a mão da namorada em casamento. E o Brian, ele adorava música. Ele sabia tocar guitarra e a banda favorita dele era Pearl Jam. Ele até tinha uma tatuagem no braço direito da banda. E em uma das suas redes sociais ele escreveu que ele realmente amava a música e que a medicina era apenas um trabalho temporário, até que ele reunisse a banda dele e lançasse um álbum. Alguns amigos também comentaram que ele tinha muita vontade de morar na praia ou então em uma ilha. No dia 31 de março de 2006, foi o último dia das aulas e logo iniciariam as férias de primavera. E nesse dia, o pai do Brian, Randy Sheffer, ele foi visitar ele em Columbus, né? E os dois decidiram que eles iriam sair para jantar juntos. Durante o jantar, o Brian comentou com o pai que ele ia sair com alguns amigos, né, para beber e para curtir o início das férias. Só que o pai disse que ele aparentava estar muito cansado naquela noite e até o pai achava que não era uma boa ideia ele sair com os amigos, né? Só que ele acabou não falando nada pro filho. E por volta das 9 horas da noite, o Brian foi pro bar Ugly Tuna Saloon. E esse era um bar onde os estudantes costumavam ir bastante, pois ficava bem próximo à universidade. E esse bar ficava no segundo andar de um prédio, e para chegar nesse bar você tinha que subir uma escada rolante, passar pelo hall de entrada e logo à direita você tinha acesso ao bar. E bem na frente da escada rolante tinha uma câmera de segurança e por essa câmera dava para ver todas as pessoas que entravam e saíam do bar. Então, para clientes, essa era a única entrada e saída que tinha. E lá nesse bar, o Brian se encontrou com um amigo chamado Clint Florence e por volta das 10 horas da noite, o Brian ligou para Alexis, que estava visitando os pais em Toledo, e nessa ligação ele disse que estava muito empolgado com a viagem que os dois iriam fazer para Miami e disse também que amava muito ela e contou para ela os planos para aquela noite. Então o Brian e o Clint resolveram que iriam fazer um pub crawl. Pub crawl é ficar indo de bar em bar, né, passando de bar em bar, e em cada bar tomar pelo menos um shot. E foi isso que eles fizeram naquela noite. E depois de terem passado por vários bares, por volta da meia-noite, eles se encontraram com uma amiga do Clint, chamada Mary Edith. E por volta das 1h15 da manhã, eles retornaram para o bar Ugly Tuna Saloon. E o horário de funcionamento do bar era até as 2 horas da noite. E pouco antes do bar fechar, faltando 5 minutos para as 2, as câmeras capturaram o Brian saindo sozinho do bar, e logo em seguida ele aparece conversando com 2 meninas e retorna para o bar. Segundo Clint e a Meredith, quando eles chegaram no bar, o Brian se afastou deles dizendo que ia conversar com alguns músicos da banda.
Às 2h09 da manhã, as câmeras de segurança capturaram o Clint e a Meredith descendo as escadas rolante e indo para a garagem. Porém, não tem nenhuma imagem mostrando o Brian saindo do bar. No sábado, a Alexis tentou ligar para o Brian, mas só caía na caixa postal. Só que de início, ela não se preocupou muito, porque ela sabia que ele tinha saído à noite com os amigos e ela pensou que ele deveria estar dormindo. Só que o dia foi passando e ela continuou a ligar e ele não atendia. No domingo, a Alexis já estava bem preocupada, porque ela não tinha notícias do Brian desde sexta noite, quando foi o último dia que eles tinham se falado por telefone. Então ela resolveu ligar para o pai do Brian para saber se algo tinha acontecido, e o pai do Brian disse que depois do jantar de sexta, ele não teve mais nenhum contato com o filho. A Alexis ficou bem preocupada, então ela decidiu ir para Columbus, e chegando lá, ela foi direto para o apartamento do Brian. Ela bateu na porta várias vezes, mas ninguém atendia. Sendo assim, ela pegou uma chave extra que ela tinha e entrou no apartamento. E lá dentro do apartamento estava tudo em ordem, a cama estava organizada, não tinha nada fora do lugar. Então, ela resolveu esperar pelo Brian no apartamento. E depois de horas esperando, o Derek, o irmão mais novo do Brian, chegou no apartamento, porque assim como a Alexis, o Derek e o pai também não tinham notícias do Brian. Só que antes deles irem na polícia relatar o desaparecimento do Brian, eles acharam melhor esperar o dia seguinte, que era o dia da viagem para Miami, até porque eles pensaram que lá na rodoviária o Brian poderia aparecer, porque ele estava muito empolgado com essa viagem. Então, conforme o combinado, Alexis foi até o aeroporto esperar pelo Brian, só que o Brian não apareceu. Sendo assim, eles entraram em contato com a polícia e relataram o desaparecimento. E logo, a polícia começou com as investigações. Foram até o local onde ele tinha sido visto pela última vez, que era o bar Agrituna Saluna. E como eu já havia falado para vocês, eles verificaram que o bar possuía uma única entrada e saída para clientes e uma saída de emergência. E no prédio onde tinha o bar, havia uma entrada e saída para clientes, uma para funcionários e uma saída de emergência. E essa saída de emergência do prédio, na época, estava interditada, porque ela dava acesso a um local onde estavam em obras, e a passagem por ali era bem perigosa. E em todas essas passagens haviam câmeras de segurança. Então, a polícia conferiu todas as câmeras de segurança, tanto do bar quanto das áreas próximas ao bar. Porém, a última imagem capturada do Brian foi a 1h55, o momento em que o Brian estava conversando com as duas meninas e em seguida ele retorna para o bar. E é como se o Brian nunca tivesse saído do bar. Até foi feita uma vistoria ali nas câmeras das ruas próximas ao bar, porém, em nenhuma das câmeras foi capturado o Brian saindo. E a cidade de Columbus é a cidade que tem mais câmeras de segurança do que qualquer outra cidade em Ohio. Foram utilizados cães farejadores no bar, ao redor do bar, nos lixões, no sistema de esgoto, mas nada foi encontrado. A hipótese de sequestro foi descartada, até porque ele não foi visto saindo do bar e não entraram em contato com a família pedindo nenhum resgate. Todas as pessoas que tiveram contato com Brian naquela noite foram interrogadas e, como eu já havia falado para vocês, o Clint e a Meredith disseram que o Brian se separou deles para ir falar com os músicos da banda e que depois disso eles não viram mais o Brian e, por achar que ele já tinha ido embora, eles resolveram ir embora também. A polícia solicitou que o Clint e a Meredith fizessem um teste de polígrafo. A Meredith fez o teste de polígrafo e não foi encontrada nenhuma inconsistência no depoimento. Já o Clint se negou a fazer o teste de polígrafo por 2 vezes. Ele contratou um advogado para que qualquer conversa que a polícia quisesse ter com ele fossem por intermédio do advogado. Essa atitude do Clint foi bastante suspeita para os familiares e amigos do Brian, e a justificativa que ele deu foi que ele já havia dado seu depoimento e que esse depoimento não iria mudar. E aquelas 2 meninas que estavam conversando com o Brian no hall de entrada minutos antes do bar fechar também deram seus depoimentos, dizendo que eles se conheciam da faculdade e que naquele momento elas estavam falando sobre provas e sobre as férias, e que depois disso o Brian se despediu delas e disse que ia ao banheiro.
E a polícia não achou nada que ligasse elas a esse caso. Toda a equipe do bar e os músicos da banda também foram interrogados. Porém, eles não tinham nenhuma informação relevante que ajudasse no caso, e nada que ligasse eles a esse caso. E depois do desaparecimento do Brian, tudo permaneceu intacto: os cartões de crédito, as contas bancárias, o celular, porém, nenhum deles foi encontrado. O tempo foi passando e a polícia não tinha nenhuma pista, nada que levasse ao paradeiro do Brian. Então o pai dele decidiu entrar em contato com um médium, e esse médium disse que o corpo do Brian estava nas margens de algum rio. Sendo assim, o Randy e o Derek, o irmão mais novo do Brian, e alguns amigos fizeram uma busca no rio Olentage, um rio que atravessava Columbus e ficava próximo ao apartamento do Brian. Porém, nessa busca, eles não encontraram nada. E a namorada do Brian, a Alexis, ela nunca deixou de procurar por ele, e ela sempre ligava pro celular dele na esperança de que ele atendesse, mas todas as vezes que ela ligava, caía na caixa postal. Mas 6 meses depois do desaparecimento dele, ela ligou e antes de cair na caixa postal, chamou 3 vezes. E existem algumas justificações para isso. Pode ter dado alguma interferência na torre de celular, o que tivesse feito com que o celular chamasse 3 vezes antes de ir para a caixa postal. Só que eu assisti a um podcast desse caso e, na época, eles conseguiram rastrear essa chamada, que, segundo a torre de celular, a ligação vinha da cidade de Hilliard, uma cidade que ficava a aproximadamente 22 quilômetros de Columbus. Só que eu também não achei mais nenhuma informação detalhada sobre isso. Eu não sei ao certo se a polícia foi até essa cidade. Eu até acredito que sim, só que, mais uma vez, acabou não dando em nada e ficou por isso. Em 2008, Randy Sheffer, o pai do Brian, acabou falecendo depois de ter sido atingido por uma árvore enquanto limpava a frente da sua casa. Dias depois, apareceu um comentário no obituário: "Pai, te amo, com amor, Brian", e informava o endereço das Ilhas Virgens. A polícia rastreou o IP e descobriu que esse comentário foi postado por um computador com acesso ao público e que não ficava localizado nas Ilhas Virgens, e que tudo não passava apenas de um trote. Então agora nós vamos para as teorias desse caso. A primeira teoria é de que o Brian teria saído pela passagem de emergência, que na época estava em construção, e como ele estava bêbado, ele acabou caindo em algum buraco dessa construção, e que no outro dia as obras continuaram e que em algum momento o corpo dele foi coberto por cimento. E a segunda teoria é a de que ele acabou se envolvendo em alguma briga lá dentro do bar, e que lá mesmo ele acabou sendo morto, e que os donos do bar, para não se incomodarem, acabaram dando um sumiço no corpo dele. A terceira teoria é de que o Brian queria viver uma vida nova, uma vida longe de tudo, Ele tinha perdido a mãe, ele estava bem triste, e que naquela noite ele acabou saindo disfarçado do bar, ou até mesmo acabou saindo com a banda, porque os amigos disseram que ele se separou deles, para ir falar com os músicos da banda. Então pode ser que o Brian tenha saído dali, disfarçado, e as câmeras acabaram não percebendo que era ele. E quem acredita nessa teoria acha que ele teve a ajuda do amigo Clint e que foi por esse motivo que ele não quis fazer o teste de polígrafo. E até hoje esse caso continua sem solução. O irmão mais novo do Brian, o Derek, ele se casou e continua morando em Ohio. E ele ainda tem esperanças de que um dia ele saiba o que realmente aconteceu com o irmão. A Alexis hoje é casada, tem 2 filhos e é obstetra. E até hoje ela dá entrevistas sobre o caso, na expectativa de que um dia esse caso seja solucionado. E foi esse o caso de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixem aqui abaixo nos comentários o que vocês acham que aconteceu com o Brian. E deixem também sugestões de casos que vocês querem que eu traga aqui para vocês. Vou pedir para vocês que se inscrevam no canal, compartilhem, curtam, que me ajuda muito na divulgação, ativem o sininho e até o próximo vídeo.